A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é dia 30 de maio e nós vamos falar sobre as cirurgias mais comuns na área da otorrinolaringologia. Na última semana, o Dr. Helder Fernandes de Aguiar começou falando sobre as cirurgias no ouvido. E hoje ele volta ao programa para falar sobre a cirurgia de adenoide. Em quais casos você deve operar, como é o procedimento cirúrgico e o pós-operatório. Ele traz todas essas informações aqui no Informe-se Bem. Olá a todos bem? Estamos de volta aqui para dar continuidade àquele programinha que a gente fez aí em relação às cirurgias, né? Semana passada eu comentei a respeito da cirurgia da colocação do dreno de ventilação. A gente chama de microcirurgia otológica, mas o nome correto é timpanotomia para a colocação de dreno de ventilação. O que provoca isso aí? Eu comentei, né? Seria quadros alérgicos ou adenoide. O que é adenoide, né? Adenoide é uma amígdala. Quase todo mundo acha que a adenoide fica dentro do nariz. Na realidade, ela não fica. Ela fica na parede posterior da faringe. Então vamos imaginar, o ar entra no nariz pela narina. Ele faz o trajeto e ele sai por trás de uma região chamada coana. Bem na saída dessa região está a adenoide, que é essa massa aqui. Quando você vê o preto, é a passagem do ar. Então o ar está entrando pelo nariz, chega na coana e vai sair. Ele encontra essa massa. Nesse caso, isso aqui tudo está aumentado. O canal que liga o ouvido ao nariz está saindo dessa região. Então a adenoide está bloqueando isso aqui. Então o que ela faz? Ela bloqueia tanto o ouvido como bloqueia a respiração. Nesse caso ainda existe um pertuito aqui de ar para passar, mas em alguns casos a adenoide fica nessa região. E é aquela criança que você está conversando com ela e ela ronca acordada. Isso vai dando desespero no pai. A gente atende no consultório aqui quase sempre um vídeo da criança roncando. E a conversa é sempre a mesma. Doutor, ela ronca feito um adulto. Ela ronca demais. E às vezes ela engasga. Parece que ela está parando de respirar. Existe tratamento para diminuir o tamanho disso? Sim. Se nesse caso, por exemplo, essa radiografia foi feita no momento de uma infecção, o nariz estava com secreção, especialmente uma secreção amarela esverdeada, essa adenoide está inflamada, é uma adenoidite. Como ela é um tecido linfóide semelhante à amígdala, aliás, o nome dela, técnico, é amígdala faríngea, tá? Ela pode estar inflamada. Então, o que é o ideal? Você tratar primeiro a infecção, para depois você fazer a radiografia. Se você fizer uma radiografia com uma criança com infecção, com o nariz cheio, e depois repetir essa radiografia sem secreção, você vai ver uma diferença gritante. Então, se você tratou, está tudo bem, a criança continua roncando, você já tentou tratar com antibiótico, com antialérgico e não resolveu, você vai fazer uma cirurgia. É uma cirurgia, das cirurgias que o otorrino faz, da mais simples, só que existe um detalhe. Quando eu vou conversar com o paciente que ele me pergunta se há risco nessa cirurgia, eu respondo praticamente a mesma coisa. Talvez o risco seja menor de você ir embora para sua casa agora. Você vai pegar seu carro, você vai passar pelo trânsito, você está sujeito a algumas intercorrências. Uma cirurgia é a mesma coisa. Você minimiza os riscos fazendo exames pré-operatórios,
fazendo uma consulta com o anestesista previamente e tomando todos os cuidados que você deve ter numa cirurgia, por mais simples que ela possa parecer para você, à medida que você vai se tornando um pouco mais experiente. O que eu percebo, eu falo isso por mim, é que quanto mais velho eu fico, mais preocupado eu fico em relação às cirurgias. A gente já passou por algumas coisas, algumas cirurgias, a imensa maioria excelentes, graças a Deus, mas já passamos algum susto. Nunca tivemos nenhum susto maior, nunca tive nenhum susto maior, mas eu sempre trato a cirurgia como se ela fosse, e é, a cirurgia mais importante que eu já fiz. A cirurgia mais importante que eu já fiz é a que eu vou fazer. A que eu vou fazer, essa cirurgia amanhã, é a cirurgia mais difícil que eu já fiz. Quando você pensa assim, a possibilidade de que complique é bem menor. Sempre contando com a ajuda divina, evidentemente. Tá? Então essa seria a grande indicação para você operar. Durante o pós-operatório, existe uma possibilidade da criança ficar com a voz um pouco alterada durante um período. Ela pode ficar com a voz nasalizada, o famoso fanho, mas normalmente isso recupera sozinho. Às vezes você precisa fazer uma fonoterapia para correção, quando a adenoide é muito grande. Por quê? Pela localização, na hora que você vai engolir, na hora que você vai falar, você precisa que a úvula ali, a chamada campainha, feche, tá? Para que você não tenha escape de ar, do mesmo modo que quando você vai comer. Às vezes a adenoide é tão grande que no pós-operatório pode voltar líquido pelo nariz no momento da alimentação. São casos raros, tá? Casos que felizmente pouco acontecem, mas que os pais têm que ser devidamente orientados e avisados dessa possibilidade. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem, quando a gente vai comentar um pouquinho sobre cirurgias das amígdalas palatinas. Obrigada, Dr. Helder, pelas informações sobre a cirurgia de adenoide. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. E agora a gente tem um recado da Vitória, da Americanet, para você. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória, sou aqui da Americanet, da cidade de Jaú. Hoje eu venho contar para você uma super novidade. Se você também é apaixonado por jogos, como muitos dos nossos clientes, você vai adorar a nossa conexão de fibra. Hoje temos a melhor conexão da região, com internet 100% fibra, totalmente estável para você fazer as suas maratonas online à vontade. Também, se você prefere jogos, filmes, músicas, pode ficar à vontade que a nossa conexão vai te atender perfeitamente. Se você quiser conhecer nossos planos, é só me chamar no WhatsApp. Fibra 300 megas, apenas R$ 99,90 ou R$ 139,90 no combo com chip de 30 GB com ligações e SMS ilimitados. Acesse www.americanetjaú.com.br. Ligue já ou contrate via WhatsApp 14 3652 9890. E o Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Eu quero te lembrar que a partir de amanhã começa a programação da festa na paróquia de Santo Antônio, a programação religiosa a partir então de amanhã, 7h30 da noite, com a Santa Missa com bênção dos terços. E a partir do dia 2, começa então a tradicional quermesse. Serão 10 noites de festa presencial e também tem a opção de drive-thru se você quiser buscar algum prato delicioso. São várias as opções no cardápio e o Padre Armandinho te espera para esta grande festa, então, a parte religiosa a partir de amanhã, quarta-feira, e a partir do dia 2, a quermesse à noite na paróquia Santo Antônio, em Jaú. Então não perca, a paróquia fica na rua Gomes Botão, 441, no bairro Santo Antônio, em Jaú. Anote aí na sua agenda, prestigie e participe.
E o Informe-se Bem de hoje fica por aqui para você. Uma boa tarde e amanhã estamos de volta a partir da 1h aqui na Rádio Cultura Regional e também no portal RC1. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.